verso 1, a parábola das bodas. Muito bem. Verso 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Verso 3. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. E enviou ainda outro servo com esta ordem: dizei aos convidados: eis que preparei o meu banquete, e os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Verso 5. E eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, o outro para o seu negócio. Os outros agarraram os servos e maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Verso 8. Então lhe disse ao seu servo: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para todas as bodas quando os encontrares. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai e prendei os pés e as mãos para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queridos irmãos, nesses dois versos que nós acabamos de ler aqui, nós vemos aqui uma festa. Uma festa de quê? Casamento. Uma festa de casamento. Quem é que estava casando? Segundo a parábola, era o filho do rei. O filho do rei estava casando. E uma festa do rei, você sabe que é uma festa muito bonita, um homem de muito dinheiro. Um banquete extraordinário, um banquete, quem sabe, duraria 3 dias de festa. E segundo a palavra de Deus aqui, as bodas dessa parábola representam o quê? O encontro de quem? Do Messias com o seu povo. Sabia que isso aqui foi uma parábola. A festa que as bodas representa o encontro de Jesus, do Messias com o seu povo. Mas quantos convites foi distribuído aqui, irmão? Quantos? 3 tipos de convites. Esses 12 versos nós analisamos aqui. Primeiro convite está no verso 2. Não é isso? Para encontrar-se com quem? Com o noivo, que era quem? O Messias para as bodas de cordeiro. Mas o que foi que aconteceu? A maioria não aceitou esse convite. A maioria não aceitou esse convite. Segundo convite, o rei manda novamente. E está onde? Está no verso 2. Enviou ainda outros servos com esta ordem: e dizer aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, uns para os seus campos e outros para os seus negócios. Não, esse segundo convite também não foi aceito. Esse segundo convite, quem foi os mensageiros? Quem foram os mensageiros desse segundo convite? Foi o discípulo de Jesus. Foi o discípulo de Jesus. Para as pessoas naquela época, que se considerava o povo judeu, o povo de Deus, mas eles não aceitaram. A maioria não aceitou esse convite. E o rei ficou furioso. Sabe por quê? Porque as pessoas que receberam o convite espancou os servos e matou os servos de Deus. Quem era o servo que foi morto?
João Batista, Estevão, quem mais? O próprio filho do rei foi morto. Não é isso? Então, indignado, o rei mandou matar um daqueles homens e tomou fogo até na cidade. O que significa isso, irmão? Foi o próprio Jesus que mandou um exército e lá incendiou Jerusalém. Nós sabemos da história. Eu e você nós sabemos da história. Jerusalém pegou fogo no ano 70, sim ou não? Pegou fogo. Então, primeiro convite, não foi aceito. Segundo convite, também não foi aceito. Mataram até o filho do rei. Mataram os servos do rei. E o rei, agora indignado, entregou aqueles homens ali na mão dos pagãos, dos assassinos, para que fosse cara de fogo até na cidade. Nós sabemos a tragédia que aconteceu com Jerusalém no ano 70. Muitos foram mortos ali. E agora, meu irmão, o terceiro convite está no verso 9 e o verso 10. O terceiro convite está no verso 9 e o verso 10. E depois para a encruzilhada dos caminhos, e convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Muito bem, é o 9 e 10. Então o terceiro convite, eles aceitaram, sim ou não? Aceitou, diz que a sala ficou cheia. Ali, as pessoas que foram dar o convite, quem foram? Quem foram as pessoas que foram entregar o convite naquela época? Se vocês abrirem em Lucas capítulo 10, está dizendo ali que foi 70 homens escolhidos por Deus de dupla de 2 em 2, junto com os discípulos, que representa a igreja de Deus, hoje, naquela época e hoje. E esses convites foram levados a quem? A todos os gentios, todas as pessoas, porque a porta da graça se fechou para aqueles dois primeiros, se fechou para o primeiro convite e se fechou para aquele povo do segundo convite, que representava o povo de Israel. Então agora, o terceiro convite, você viu aqui que diz que chamou os bons e os maus. E a sala ficou o quê? Cheia, repletas. E agora? A festa estava tudo pronto. Os bois já estavam mortos, a carne, a comida já estava tudo ali pronto. Mas só tem uma coisa, irmão. Aconteceu uma coisa em comum aqui. No verso 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E o que foi que aconteceu com o homem? O homem ficou mudo. Naquela época existiam costumes, principalmente os reis, os grandes, os homens poderosos da época. Todas as pessoas que fossem para a festa de casamento tinham que vestir uma roupa, um traje, quem sabe branco, um manto branco, bem bonito, para todo mundo ficar igual ali naquela festa. E aquele homem recebeu as suas vestes e ele disse o quê? Não quero não, quero ficar com a minha veste. Eu quero participar da festa, mas eu não quero essas vestes. As vestes oficiais não quero. E aquele homem entrou ali no meio dos convidados. Todo mundo aceitou vestir aquelas vestes, mas aquele homem não aceitou. E o rei foi cumprimentar os convidados em todos os lugares que tinha vindo. A Bíblia disse que era muito, a casa ficou cheia. E quando chegou ali, ele disse: peraí, como é que você entrou aqui sem essas vestes? Como é que você conseguiu entrar aqui sem as vestes oficiais? E o homem ficou o quê? Calado. Mudo. O homem ficou calado. Meus irmãos, quem é que representa dentro desses convidados de Cristo, essas pessoas que ficam caladas hoje? Dentro da igreja de Deus, nós estamos vivendo, todos nós fomos chamados hoje, no tempo do fim, que estamos aqui agora, fomos chamados para as festas das bodas do Cordeiro. O casamento, qual casamento vai para acontecer agora? É o encontro do noivo com a sua noiva, que é a igreja, a esposa do Cordeiro, que somos nós.
aqui fomos convidados para essa festa, para encontrar-se com Jesus. Todos nós. Mas eu acho interessante que a Bíblia aqui, ilustrando essa mensagem para o tempo do fim, diz que aquele homem ficou mudo. Aquele homem ficou calado, não disse nada. Irmão, sabe o que significa isso, meus queridos? Aquele homem não tinha desculpa, porque ele teve a oportunidade. Ele não quis usar as vestes nupciais. E quem são essas pessoas hoje que dentro da igreja? Que a Bíblia diz que para encontrar-se com o noivo, com Jesus, está mudo dentro da igreja. Vai estar mudo quando Jesus não vai ter desculpa. São todas as pessoas que conhecem a verdade e continuam no erro. São pessoas que estão praticando o pecado voluntário. Você sabe que não dá para a gente comentar aqui. Primeiro, porque o relógio não para. E segundo, porque você já conhece na Bíblia, é um relato muito grande. Você sabe que quando uma pessoa pecava no passado, é como nós falamos agora, ele ia lá no santuário, levava uma oferta, o pecado por ignorância. E quando uma pessoa pecava voluntariamente, o que acontecia com eles? Era apedrejar. Era apedrejar. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 10, verso 26, não resta mais sacrifício pela uma pessoa depois que escapou do mundo, das coisas desse mundo e voltou à nação do pecado. Então, meus queridos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Essas pessoas que representam esse homem que ficou mudo na igreja, são muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje, sabem o que é pecado e continuam no pecado. Muitas das vezes nós vemos uma pessoa exteriormente, estou vendo você exteriormente. Ah, mas aquela pessoa tão boazinha, tão maravilhosa, vamos orar por ela, vamos fazer isso por ela, mas você está vendo o seu exterior, você não está vendo o interior dessa pessoa. Você não sabe o que essa pessoa está aprontando por aí. Você não sabe o pecado que essa pessoa tem dentro dela, dentro de si. Humanamente todo mundo são legais, aceitou Jesus, está na igreja, mas nem todos são filhos de Deus. Então a palavra de Deus está mentindo, porque a Bíblia diz que teria um joio no meio do trigo, e era uma quantidade bem muito. O joio justamente é essa pessoa que representa esse homem que ficou calado dentro da igreja. Não tem desculpa. Naquele dia, se você se encontrar em falta perante de Deus, você tem coragem de dizer: Senhor, eu não sabia que era pecado assistir novela. Eu não sabia que novela amaldiçoava a minha casa, que músicas mudando, minha casa ficava amaldiçoada. Se você tem coragem de dizer isso para Deus como desculpa, você não tem. Porque aqui já passou muitos e muitos pregadores alertando isso. Milhares de pregadores já passou aqui nessa igreja nesses 22 anos de igreja aqui em Parelha. Já passou muitos pastores, muitos anciãos, muitos pregadores pregando aqui nessa igreja. Então você sabe que você assiste novela, ouvir músicas mundanas, coisas terríveis, vai amaldiçoar a sua casa. Você sabe disso. Então naquele dia você vai ficar o quê? Mudo. Porque naquele dia vai passar como se fosse um filme, irmão, na vista de cada um de nós. Um filme. E o anjo de Deus mais ali do seu lado. Dizer: negue. Diga se você não sabia ou não sabia. Não tem como negar. Não tem como se a pessoa dizer não. A pessoa vai ficar o que naquele dia? Calado. Muitos naquele dia vai dizer: Senhor, eu não sabia que o dízimo era santo, por isso que eu não devolvia. E está roubando a Deus dentro da igreja. Então, se você está roubando a Deus, você é um ladrão. E naquele dia você vai ficar mudo. Aqui dentro da igreja tem pessoas de todas as classes. Estou dizendo na igreja aqui, não é igreja local não, é igreja mundial. Existe casos de adultério dentro dessa igreja. Existem pessoas que tomam café dentro dessa igreja. Existem pessoas que assistem novela dentro dessa igreja. Existem pessoas que roubam o Senhor dentro dessa igreja. Pessoas que alcoólatram dentro dessa igreja. Pessoas que praticam todos os tipos de pecado e usam droga dentro dessa igreja. São as pessoas que representam aquele que vai estar mudo quando Jesus voltar, meus irmãos. Que estão cometendo o pecado contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. E essas pessoas naquele dia não tem como dar desculpa perante Deus. E a palavra de Deus é tão forte que diz que quando eu e você, que Deus o livre, nós estivermos em pecado voluntário, a gente não deve nem orar para ser por esse irmão. Você diz: poxa vida, quer dizer que o irmão no pecado não pode orar?
Eu provo para você dentro da Bíblia e provo para você dentro do Espírito de Profecia. Enquanto você não resolver deixar a miséria do seu pecado, o pecado voluntário que está dentro de você, não adianta nem a igreja orar. Nós já fizemos muitas vigílias aqui nessa igreja, e graças a Deus nós já obtemos sucesso nas vigílias que fizemos aqui nessa igreja algum tempo anterior. Por quê? Nessa época eu era ancião também, junto com os outros anciãos, e nós chegamos aqui, as pessoas que estavam precisando de oração, nós dissemos: olha, por gentileza, tem 2 salas, você entre para essa, faça um voto com Deus, para você deixar o seu pecado, prometa a Deus, agora prometa com sinceridade, não vai fazer um voto falso não. Irmão, nós fizemos isso aqui, e graças a Deus, essas vigílias foi tido êxito. Mas orar pelo irmão que está no pecado, para ficar de uma doença, pensando que vai ser curado com o seu pecado dentro de si, não adianta. Eu mesmo, se eu souber, não sou melhor que ninguém, mas eu não venho para uma vigília, porque eu sei que Deus não vai atender sua oração. Deus não vai atender sua oração. Sabe por que eu me baseio aqui? Eu me baseio na Bíblia e me baseio também no Espírito de Profecia. Eu tirei aqui Xerox, Testemunho Seleto, volume 1, aqui umas 5 páginas aqui, ó. Ellen White, profetisa do Senhor, disse que na sua época apareceu um homem doente de tuberculose. O homem que estava à beira da morte, já tinha morrido seu filho de tuberculose. A sua esposa estava com tuberculose, ele também estava a ponto de morrer. E ele anelava muito se encontrar com a profetisa do Senhor. No dia que encontrou com ela, disse: graças a Deus, que bom, Ellen White, que eu encontrei você. Eu tenho certeza que se você orar para o meu caso, eu vou ficar bom. E a irmã, a profetisa do Senhor, tinha tomado decisão não orar pelas pessoas que ela não conhecia, porque não sabia dos pecados secretos que essas pessoas tinham. E sabe o que ela fez? Ela disse: não, a igreja vai orar por você. Aí o ancião da igreja, os irmãos da igreja, o doutor disse: não, pode orar, irmão, que é um fiel dizimista, é um guardador do sábado, um homem fiel. E ela se sensibilizou-se pelo estado de saúde, pela carência daquele homem, e disse: tá bom, irmão, eu prometo que eu vou entregar o seu caso na mão diante do nosso Deus. E naquela noite ela orou para aquele. E ela disse que viu, Deus mostrou em visão e sonho para ela. E disse: olha, não ore mais por esse homem, que eu não vou atender sua oração. Esse homem tem um pecado desde a sua infância. E ele casou-se e nunca deixou esse pecado na vida dele. Não adianta vocês orar, porque eu não vou ouvir a oração de vocês. Desculpa a minha expressão, mas eu tenho que dizer: o pecado da masturbação. E o que é que acontece? Ela chegou diante do homem do outro dia e disse: irmão, o Senhor não vai atender sua oração. E ele disse: por quê? Porque o seu pecado é esse. E aquele homem emudeceu. Emudeceu igual essa palavra. Disse: é verdade. É verdade. Então aqui, ó, eu tenho 3 cópias aqui completas para entregar para a igreja. Quem quiser tirar essa prova, vem aqui buscar. Tem 3 aqui, dá para 3 pessoas aqui. Quem não tem esse livro, Testemunho Seleto, volume 1, vou pegar aqui. Tem uma cópia completa aqui. Vocês podem pegar, dizendo como isso destrói a mente, como destrói as correntes elétricas do cérebro e realmente leva a pessoa para a perdição. Então, meus queridos, a palavra de Deus diz que quando a pessoa está em adultério, está em fornicação, quando a pessoa está com algum vício dentro da igreja, com algum pecado secreto, a igreja não vai orar para essa pessoa não. Bem rapidinho, eu gostaria que vocês abrissem aqui no livro de Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7, verso 16, no meio da Bíblia. Jeremias, capítulo 7, verso 16. Sete, 16. Todo mundo encontrou? Vamos ler. Tu, pois, não intercede por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem importune, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Aqui Deus está falando claramente ao profeta Jeremias que não orasse por aquele povo, que aquele povo tinha pecado secreto na sua vida, adorando imagem, adorando outras coisas. Ele disse: não ore por esse povo, que eu não vou te ouvir. 1 João
lá perto do Apocalipse. 1 João, capítulo 5, verso 16. Trocando de braço. 1 João 5,16 diz o seguinte: se alguém vê seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Por quê? Porque há pecado para a morte, e por esse eu digo que não rogue, que não ore. Está vendo? A palavra de Deus está dizendo aqui que quando alguém peca um pecado que não for para a morte, pode pedir que Deus vai sarar. Mas quando alguém cometeu um pecado que é para a morte, pode deixar em paz. E o que é um pecado para a morte? É a pessoa que consiste em viver no pecado dentro da igreja, que conhece a verdade, mas está brincando com as coisas sérias de Deus, irmão. Deus não é brincadeira, não. Quando Deus diz uma palavra na Bíblia, você pode botar na sua mente que ali não é um ser humano que volta atrás, não. Quem está dizendo aquilo ali é o Rei do Universo, é o Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz que é mais fácil passar o céu e a terra do que tirar um tio sequer da sua palavra. E muitas das vezes nós estamos no pecado, vemos a gravidade do pecado. Não, mas Deus é bonzinho, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Vá nessa arrumação. Purifica de todo pecado por ignorância. Mas o pecado voluntário, consciente, sabe o que é que vem para esse pecado voluntário consciente? Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, volta aí um pouquinho de folha aí. Hebreus 10, 26. Meus queridos, isso aqui representa as pessoas que estão sem as vestes nupciais dentro da igreja. Representa essas pessoas que não têm o caráter de Cristo dentro da igreja. O ano está se findando, está chegando um ano novo. É hora de nós fazer uma reforma nesse último mês. Hoje estamos no primeiro do mês, do último mês do ano. Nós temos 30 dias para você e a mim fazer uma reforma, para começar 2013. Sem esse pecado miserável que vai levar as pessoas para a perdição, para a morte eterna. E olha o que ele diz aqui, o verso 26 e o verso 27 de Hebreus 10. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois que temos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador para destruir os adversários. Não resta mais sacrifício para a pessoa que conhece a verdade, que está dentro do erro. Cada vez mais o coração vai endurecendo, cada vez mais o Espírito Santo vai se arrastando. E a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito do qual for selado para o dia da redenção. E tem muitas pessoas entristecendo o Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos à véspera da festa das bodas do Cordeiro. Está muito perto de nós encontrar-se com o nosso noivo, que é Jesus Cristo, o Rei do Universo. Como é que estão as suas vestes? Como é que estão as suas vestes? Está manchado? Você está sem a veste nupcial? Como é que está o seu caráter? Você já parou para pensar? Vale a pena você ficar com os prazeres desse mundo? Ou vale a pena você abrir os prazeres desse mundo e ficar com a vida eterna? Diga não para o seu pecado hoje, em nome de Jesus. Para as coisas que está lhe prendendo. Se é infidelidade no dízimo, se é a música mundana, se é novela, se é adultério, fornicação, bebida, como sei lá o que danado é, alguma coisa, deixe hoje, irmão. Não vale a pena você trocar a vida eterna por prazeres desse mundo passageiro. Não vale a pena. Nós fomos escolhidos por Deus, porque Deus nos ama e Deus quer dar a vida eterna. Mas Deus não vai forçar o seu coração, não. A decisão que tem que deixar essa miséria desse pecado somos nós. Vamos gastar mais tempo diante do altar do Senhor. Eu sei que a tentação é muito grande, vai bater na porta de cada um de nós. E se no momento que você abrir a porta para uma tentação do pecado, você se aviceia. O pecado é pior do que a droga. O pecado é pior do que a cafeína. O pecado é pior do que todas as coisas desse mundo. O pecado destrói. O pecado mata a alma, mata o espírito. E cega o impedimento das pessoas. É hoje o dia de nós fazer a reforma. Hoje, enquanto a voz do Espírito
Espírito Santo não se cala de vez no seu coração. Eu tenho certeza que para muitos a voz do Espírito Santo já está falando bem baixinho. Quase você não está mais ouvindo, porque você já foi longe demais. Quando uma pessoa começa a entrar na igreja que ele peca contra o Espírito Santo, pecado voluntário, ele não dorme de noite, ele fica apavorado, ele fica angustiado, o Espírito Santo balançando ele, lutando. E ele vai insistindo, envolvido no pecado, nos prazeres, vai chegar um momento que ele não vai mais ouvir a voz do Espírito Santo. Cometeu o pecado imperdoável. Vocês conhecem alguém na Bíblia que morreu por ter cometido o pecado imperdoável? Por ter cometido o pecado voluntário? A Bíblia está assim de homens. Quer que eu dê um exemplo? Tem muitos. Começando pelo rei Saul, começando pelo sacerdote Eli e seus filhos, começando por o profeta Balaão. Muitos, Ananias, Safira, tem um monte. Esperamos que aqui nessa manhã não tenha ninguém. E se tiver, a hora de fazer uma reforma na nossa vida. O pecado que mata se chama pecado voluntário, o pecado consciente, o pecado que você não tem domínio próprio. Você conhece, mas você pratica as coisas erradas. Nesse momento, nós vamos encerrar aqui com um lindo louvor de um dueto. Se porventura, aqui entre os convidados do Senhor, todos aqui foram convidados para a festa das bodas do Cordeiro. Se porventura existe alguém ainda que não está vestido com as vestes nupcial, meus queridos, tenho uma notícia boa. A porta da graça ainda está aberta. A oportunidade de você ainda vestir as suas vestes nupcial. A oportunidade de você deixar esse pecado voluntário. A oportunidade de você construir o seu caráter na vida. Pelo sangue de Cristo. Vamos nos ajoelhar e vamos conversar com o nosso Deus. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estão os teus filhos, Senhor, que um dia foi resgatado da maldição do pecado. Um dia o sangue foi derramado na cruz do Calvário para remir a todos nós. Mas sabendo, Senhor, que a salvação é de graça. Mas também a salvação, além de ser de graça, sabemos que é para quem quer, não é para quem pode. Sabemos que tem muitas pessoas que querem ganhar salvação amando as coisas desse mundo. E a tua palavra diz que não devemos amar o mundo, porque o amor do Pai não está nele. Mas sabemos que tem muitas pessoas que estão no meio do teu povo, que ainda não está vestido com as vestes nupciais, Senhor. Ainda não estão com caráter, a semelhança do caráter de Cristo. Ainda estão praticando coisas abomináveis, que o Senhor detesta, que o Senhor vai fazer justiça. Que o Senhor nos ajude, Senhor, para que possamos hoje confessar o nosso pecado. O pecado que mais ofende a Deus é o pecado voluntário. O pecado consciente. Que o Deus eterno purifique a tua igreja. Prepare cada um para o encontro com o Senhor muito em breve. Porque sabemos que estamos vivendo a festa as vésperas da festa das bodas do Cordeiro. Muito em breve Jesus está voltando para levar os teus filhos para a eternidade. Abençoe o teu povo em nome de Jesus. Amém. Amém.